Bom dia, eu gostaria então, nessa videoaula, de tratar, a parte 4, do texto de Freud, a análise finita e a infinita, que, volto a dizer, tenho aqui como referência, a edição da editora autêntica, desse texto freudiano. Essa parte 4 ela ainda está dentro, do tema, que seria, o destino, do tratamento, depende, do destino da pulsão, e onde a gente está discutindo o fator quantitativo. Nessa parte não é exatamente esse fator, que Freud vai tratar, tão claramente como ele tratou, na outra parte, que eu abordei aí nas 3 últimas videoaulas, mas ele evoca, alguma coisa também sobre esse fator. E ele vai abordar mais especificamente nessa parte, uma discussão, sobre a capacidade, profilática, de um tratamento, se uma análise teria, poderes profiláticos, ou se deveria ter. Então, a pergunta, se uma análise poderá proteger, o paciente de futuros conflitos pulsionais, e também a pergunta se é recomendável, em uma análise, que o analista desperte, um conflito pulsional não apresentado até então pelo paciente, como uma espécie de profilaxia. Então, essas duas questões, são agrupadas por Freud, numa única questão, ou são tratadas, como uma única questão, porque, de fato, tal proteção antecipada, em relação a futuros conflitos, ou mesmo se o analista desperta um conflito que não existia, que o paciente não traz, um pouco para proteger futuramente, o paciente, caso esse conflito venha a acontecer. Então, Freud vai dizer que, vamos dizer, essas duas questões, na verdade, envolvem, essa questão sobre, o aspecto, profilático, de um tratamento, e no caso aí aplicado ao tratamento psicanalítico. No segundo parágrafo da parte 4, na página 334, que corresponde ao 26º parágrafo do texto, a análise finita e infinita, Freud vai sustentar que, abre aspas, é a ambição terapêutica, fecha aspas, que levanta tal tipo de questão. E que, do ponto de vista da experiência, experiência é um termo que ele usa, a resposta, a essas possibilidades profiláticas, de uma análise só poderia ser negativa. E então, na página 334, 26º parágrafo, Freud diz o seguinte, abre aspas, quando um conflito pulsional não é atual, não se manifesta, ele também não pode ser influenciado pela análise. E Freud vai, então, justificar, por que é que uma análise trata, e mais do que isso, deve tratar apenas do que existe, do que está existindo, e não daquilo que poderá vir a existir. Verificamos, então, que nessa passagem Freud reitera, a meu ver, o que ele já recomendava, desde o texto de 1914, publicado em 1915, que são o texto que ele vai tratar, como o próprio título diz, das observações sobre o amor transferencial. Nós já vimos esse texto na parte presencial das nossas aulas desse semestre. Então, nesse texto de 1914, publicado em 1915, Freud fala que o analista, não deve se deixar guiar
pelo furor sanandi, né? Ele usa essa expressão latina, né? Que tem a ver com o ímpeto, né? De curar, né? E então esse furor sanandi, esse ímpeto de curar, né? Que Freud não recomenda, né? Como algo a ser utilizado, acionado, né? Do lado do analista, né? No texto de 1937, né? Em Análise Finita e Infinita, ele me parece ser equivalente disso que ele está chamando nesse texto da ambição terapêutica, né? Então, nesse sentido, mesmo que uma análise seja uma terapêutica, né? Ela é um tratamento, né? Como Lacan diz, é o tratamento que se espera de um analista, cabe ao analista, né? Resguardar, né? A sua condução do tratamento com relação às exigências terapêuticas, né? Possibilitando que o desejo de cura seja sustentado pelo paciente, né? Aqui eu me valho de uma observação que Jacques Miller fez certa vez num congresso, né? Jacques Miller, um psicanalista francês, né? Responsável pelo estabelecimento, né? do seminário e pela publicação, né? O estabelecimento do texto e a publicação do seminário de Jacques Lacan, né? Ele vai dizer que não é que a psicanálise não cure, né? Que o desejo de cura é um desejo que deve ser primordialmente de um paciente, né? É o paciente que deve querer se curar, né? Então, o analista, se ele está mobilizado, né? Como a gente viu lá nas aulas presenciais, se ele se deixa se mobilizar pelo desejo de cura, né, por esse furor sanandi, né, por esse ímpeto de curar o paciente, até mesmo porque às vezes o paciente se manifesta, né, de uma forma, ou se apresenta de uma forma realmente sofrida, né? Se o analista se antecipa, né, e vai querer curar esse paciente de qualquer jeito, né, isso, né, pode comprometer, né, que o paciente, na verdade, possa querer, né, essa cura, né, querer se tratar, né? No texto que vocês estão trabalhando aí, né, da Estela Solano, isso aparece, né? Quer dizer, como que aquela paciente, né? Vocês estão trabalhando no texto para dentro do quadro ali da avaliação autoinstrucional, né? Quer dizer, como que a paciente que tem lá problemas diabéticos, problemas que dificultam, né? Ela a controlar, né? A sua glicose, que até vamos dizer, a colocam, né, sob certo risco, né, de vida, inclusive, né, como a gente viu no texto, como que os tratamentos, né, que ela fazia antes, né, ou até durante, né, o tratamento com a Estela Solano, inclusive tratamentos médicos, né, eles não adiantaram, né, e eles não adiantaram porque a gente vê claramente que havia, né, de alguns profissionais um ímpeto ali de que ela se curasse, né, de que ela realmente pudesse tentar controlar, né, o tipo de alimento que ela comia, etc., né? E a intervenção da Estela Solano não é baseada nisso, né? Nesse furor sanandi, né? E essa intervenção da Estela, né, o modo como a Estela intervém, é isso que vocês têm que trabalhar lá no autoinstrucional, esse modo acaba, né, despertando nela, né, o desejo de cura, né? Então, o desejo de cura do lado do paciente e não propriamente do lado do analista, né? Então, isso é corroborado aí nesse texto de Freud também, que nós estamos trabalhando, quando ele critica, né, a ambição terapêutica, né, de uma análise que poderia, né, estar presente nesse ímpeto, né, profilático, né, que uma análise deveria ter, por exemplo, segundo, né, como a gente viu na outra videoaula, né, segundo as críticas que Ferenczi
lhe endereça, né, como analista, né, e como antigo paciente de Freud, né. Então, Freud também destaca, né, uma diferença, né, entre um futuro possível conflito, né, e o conflito que muitas vezes é assimilado pelo senso comum, né, é uma expressão que aparece no texto, como se fossem cães adormecidos, né, e muitas vezes aqueles que veem, né, a clínica psicanalítica com uma reticência, né, com desconfiança, né, vai dizer que o problema da psicanálise é que ela desperta, né, ou que poderia despertar cães adormecidos, né, e que nem sempre é bom a gente despertar cães adormecidos, porque eles podem partir para cima da gente, né. Então, Freud, né, na verdade, a gente pode ver que essa referência, né, aos cães adormecidos, né, que segundo o senso comum não devem ser despertados, né, não deixa de ser, a meu ver, uma referência indireta ao fator quantitativo, né? Quer dizer, então, ou seja, esse fator quantitativo próprio às pulsões é de novo evocado, né, a meu ver, pelo que as pulsões podem provocar e atiçar, né? Então, na página 334, 26º parágrafo, eu destacaria, né, a seguinte citação, né, abre aspas, se as pulsões provocam distúrbios, segundo Freud, né, isso é uma prova de que os cães não estão adormecidos, né? Então, se isso que está adormecido interfere na produção de sintoma, né, isso pode estar adormecido para a consciência, né, mas isso não está adormecido no inconsciente, né, ou isso não está adormecido para o modo de satisfação pulsional, porque a pulsão não dorme, né? E voltando aí à pergunta da Bianca, é por isso que quando se dorme, né, as pulsões continuam o seu trabalho, por exemplo, nos sonhos, né? Então, voltando à citação de Freud, abre aspas, se as pulsões provocam distúrbios, isso é uma prova de que os cães não estão adormecidos. E se realmente parecem dormir, né, ou seja, não provocam sintomas, não se atualizam, né, não está em nosso poder acordá-los. Quer dizer, então, na verdade, não é a psicanálise que acorda, né, os cães adormecidos, né, são os sintomas que são, né, uma demonstração viva, né, de que isso que parece adormecido está ali presente, né? Retomando o exemplo, né, que eu citei da paciente lá, né, que manifesta ali a sua neurose, né, na menopausa, quer dizer, a sexualidade que parecia adormecida, né, não estava adormecida, né, estava ali o tempo todo presente, né? Então, e que mesmo nesse adormecimento fisiológico, né, que acontece na menopausa, é justamente nessa hora que o cão sexual desperta, né, no caso aí dessa pessoa. Então, nesse mesmo contexto, né, quando Freud lembra aí essa referência aos cães, né, adormecidos, que de fato não estão adormecidos, se eles despertam aí sintomas, né, um detalhamento importante vai ser feito por Freud com relação ao que está latente, né, e Freud vai se perguntar se os analistas teriam, né, recursos para tornar atual o conflito latente, né? Então, quer dizer, se o conflito é despertado através de um sintoma, né, mesmo que esse elemento ali conflitual, né, ele não apareça tão claramente no sintoma, o analista teria sim recurso de ver que ele está ali, né? Mas Freud pergunta, né, uma outra coisa, quer dizer, se diante, né, daquilo que se vê,
né, que o analista percebe que está latente, se caberia ao analista despertar isso, né, ou fazer isso se manifestar, né? Então, Freud também, a título aí dessa investigação, dessa hipótese, considera dois recursos, né, a serem utilizados pelo analista, né? O primeiro seria o de provocar situações em que tal conflito possa se atualizar, né? Seja na realidade, que seria um primeiro caminho para Freud, seja na transferência, um segundo caminho, né? A estratégia ressaltada por Freud quanto a esse uso da transferência, quer dizer, se servir da transferência para despertar um conflito que está latente, né? Segundo Freud, não seria assim tão diferente, né, do que o tratamento analítico já faz, né, com um conflito já atualizado, né? Porque muitas vezes a gente busca, né, e cito Freud, página 334, 26º parágrafo, abre aspas, né? Então, buscamos exacerbar esse conflito, conduzi-lo à forma mais aguda, para aumentarmos a força pulsional que levará à sua solução, né? Então, como que muitas vezes aquilo que o paciente não dá tanta importância, né? A gente vê que aquilo tem uma importância do ponto de vista pulsional, isola isso, ressalta isso, né? Para que o paciente perceba, né, aquilo que ele não está percebendo, mas, né, do ponto de vista da sua consciência, mas que está interferindo, né, na sua produção sintomática e no seu sofrimento. Então, isso é o que acontece, vamos dizer, no tratamento normalmente, né? Não é exatamente despertar algo, né, que estaria latente, né? Então, Freud fala que, sob um certo aspecto, não haveria tanta diferença, né? Mas, ainda assim, Freud faz uma ressalva em relação a essa estratégia, né, de despertar algo latente, servir-se da transferência para despertar algo que estaria latente, né? Então, na página 315, né, aliás, desculpa, na página 334 ainda, Freud vai dizer, a ressalva dele é a seguinte, abre aspas, a experiência analítica nos mostrou que ao tentar melhorar o que está bom, só o pioramos, né? Então, novamente, a ambição terapêutica não é recomendável, né? Porque você tenta melhorar alguma coisa e o paciente piora, né? E por que há essa piora? Porque a cada recuperação, ou seja, a cada melhora do paciente, o analista, volto a citar Freud, abre aspas, né? Então, o analista terá de, abre aspas, lutar contra a inércia do paciente, que está disposto a se contentar com uma solução incompleta, né? Então, ou seja, Freud diz também que a gente tem que tomar cuidado, né, com a ambição terapêutica, porque às vezes você pode até curar, né, via essa ambição, um certo problema do paciente, mas curar um certo problema não é, de fato, curar o paciente, né? Então, o paciente pode achar que ele está bem, né, quando, na verdade, ele não está bem, né? Isso é muito diferente de ele estar bem e poder ter, né, lá na frente um sintoma, um problema, um conflito que ele não apresentava, né? Então, Freud vai dizer que a experiência analítica mostra que nem sempre o melhor que a gente faz é curar, né? Porque quando você cura alguma coisa, o paciente pode achar que está tudo bem, então que ele não precisa continuar, né? Então, ou seja, o paciente nessa situação, né, ele pode, pela sua inércia, também por uma força aí do fator quantitativo aí associado aos sintomas, né, que é de manter ali um modo de satisfação problemático, mesmo que esse problema não seja ainda tão
relevante, né, do ponto de vista da consciência, ou do ponto de vista mais do que da consciência, das interferências, né, desse problema na vida de um paciente, né, que o paciente pode inercialmente falar, ah, não, agora está bom, não vou precisar mais continuar, né, e assim o paciente desrespeita, né, via essa inércia, né, aquilo que Freud, no início do texto, né, no primeiro parágrafo desse texto, chamava, né, a nossa atenção de que a análise é um tratamento de longo prazo. Então, o primeiro recurso, né, que o analista poderia utilizar em relação a essa profilaxia, né, que Freud levanta aí em termos de hipótese, né, seria, né, provocar situações em que esse tipo de conflito poderia ser, né, que não está presente, poderia se atualizar, né, ou na realidade ou na transferência, né. Freud não cita aqui explicitamente, mas nós sabemos que a referência ali de Freud, né, em relação a essa provocação dos conflitos na realidade ou na transferência, tem a ver com isso que Ferenczi, né, chamava de técnica ativa, né, como se o analista pudesse ali antecipar algumas coisas ou forçar, né, o paciente a viver certas coisas que ele não vive, né, ou ele não está vivendo naquele momento, como uma forma de tratar aquilo, né? Freud vê isso como uma certa desconfiança, né, mas ele considera como que isso poderia ser feito, né, analiticamente, né, ainda que ele vá discordar, né, como a gente vai ver mais à frente, dessa forma, né. O segundo recurso, né, que também tem a ver com análise, seria, né, do analista falar desse conflito que não está ali ainda atualizado, né, apontando para a sua possibilidade. Então, o segundo recurso que Freud vai avaliar em termos de hipótese seria isso, né. E então, né, a partir desses dois recursos, Freud vai dizer, né, que o tratamento, né, também profilático, né, de conflitos pulsionais não atuais, né, mas que vão se verificar como possíveis, né, se adotado, né, implicaria não apenas, abre aspas, regular o sofrimento existente e inevitável, né, fecha aspas, mas, abre aspas de novo, decidir por fazer nascer um novo conflito. E segundo Freud, não sem razão, até então, a possibilidade de produção de conflitos, ela é atribuída ao destino, quer dizer, então isso pode acontecer, a gente não sabe se isso vai acontecer ou não, né? E, segundo Freud, não caberia, né, a análise fazer esse papel do destino, né? Então, se a gente fazer esse papel que não cabe ao analista fazer, a gente não sabe o que vai acontecer, não é porque às vezes o analista pode até antever, ou o paciente pode até antever essa possibilidade, ou querer de novo se tratar, né, novamente aí a ambição terapêutica, né, do lado do analista, ou né, de uma forma não a melhor, né, do lado do paciente, quer dizer, dele querer se precaver, né, de coisas que nem estão acontecendo, né. Então, Freud não acha que caberia à análise provocar isso que não está acontecendo, porque você não tem nenhuma garantia, né, de que isso vai acontecer, né. Da mesma forma, você não tem nenhuma garantia, como ele também vai dizer, se isso acontecer lá na frente, né, se o sujeito vai, de fato, quando isso acontecer realmente, ter condições, né, para poder reagir a isso, né? Não é ele se preparar terapeuticamente para isso que vai impedi-lo, né, de poder ter que enfrentar esse problema, né? Além disso, né, no que se refere à prática, né, Freud também vai dizer que não deixaria de ser uma crueldade, né, ou mesmo de um analista se arrogar
do que na página 335, 27º parágrafo, Freud vai chamar de poder totalitário, né? Então, que é esse de fazer, né, um paciente sofrer ao fazê-lo experimentar, né, em uma análise, um conflito que não tem parte efetiva na vida do paciente. Então, Freud acha que isso é uma crueldade, quer dizer, a pessoa não está sofrendo disso, você faz ela sofrer, e além de ser uma crueldade, é como se você, como analista, se arrogasse, né, disso que Freud chama de um poder totalitário. Quer dizer, não está na sua mão saber se o paciente vai sofrer disso, né? Então, quem é o analista para poder dizer isso, para poder antecipar isso, né? Então, além dessas objeções, né, que a própria prática clínica, né, vai colocar, né, a essa possibilidade, esse experimento também teria, né, objeções teóricas, né, da parte de Freud, né? E Freud vai então dizer que a criação de um conflito novo, abre aspas, apenas irá prolongar e dificultar o trabalho analítico, fecha aspas, porque é melhor para esse trabalho que as vivências patológicas, né, o termo vivência patológica de Freud, pertençam ao passado, uma vez que, abre aspas, em estados de crises agudos, né, fecha aspas, a análise se inviabiliza, na medida em que, abre aspas, o interesse do eu é absorvido pela realidade dolorosa e rechaça a análise, que quer conduzir-se para debaixo dessa superfície e desvendar as influências do passado. Fecha aspas, página 335, 27º parágrafo. Aqui vale a pena, por exemplo, citar, né, que muitas vezes a pessoa que vem querendo resolver um problema muito específico, né, se ela não tem muita disponibilidade, né, como Freud vai dizer, assim, né, de associar livremente, quer dizer, de pensar que esse problema específico tem a ver com outras coisas, né, muitas vezes a adesão, né, ou mesmo o funcionamento, né, a adesão desse paciente à análise ou o funcionamento propriamente da análise vão se ver comprometidos, né, porque a figura está ali tão dominada, né, por uma crise, né, atual, né, que ela não tem esse distanciamento, né, que muitas vezes as situações que não são de crise muito pontual, né, vão favorecer, né, segundo Freud, mais o tratamento psicanalítico, né? O que não quer dizer que um analista não possa cuidar, né, de situações muito atuais, né, muito pontuais, né? Nesse caso, a gente vê também lá no texto da Estela Solano, né, uma resposta besta para um diabetes, né, como que isso acontece, né? Quer dizer, há uma atualidade, né, que é a dificuldade de ter ali uma dieta, né, de controle da glicose, né, e de como que a analista interfere, né, nessa dificuldade atual, né, mas ela não reduz esse problema nas suas intervenções a essa atualidade, né, e é isso que é interessante a gente perceber que, né, você pode tratar uma crise, né, mas o esforço analítico é realmente de dizer que, né, como Freud vai dizer, que isso é só a superfície, que a questão é de outra ordem, né? Então, nesse sentido, né, apesar de considerar, né, no primeiro recurso analítico para uma ação terapêutica profilática, né, o caminho de produzir na realidade situações nas quais um conflito não existente pudesse se atualizar, Freud acaba, né, por considerar, né, o que ele na página 336, 28º parágrafo, vai chamar, né, abre aspas, de uma profilaxia analítica dos conflitos pulsionais a partir de dois métodos, né? Então, não esse método de interferência
na realidade, né? Mais esse método esses dois métodos que se valeriam daquilo que poderia acontecer numa análise, né? Esses métodos, né, esses dois métodos concerniriam, né, aquilo então que vai acontecer numa análise e vão se referir, né, respectivamente, né, ao segundo caminho designado como o primeiro recurso, né, que o analista pode ter, né, dentro dessa ação profilática, né, e também o segundo método relativo a isso que Freud antes chamava do segundo recurso, né? Eu vou deixar isso mais claro agora, né? Então, ou seja, Freud deixa de lado essa interferência na realidade, né? E ele vai tratar, né, vamos dizer, dessa realidade, digamos assim, que acontece mais especificamente num tratamento psicanalítico, né? E não no dia a dia do paciente, né? Mas volto a dizer que são hipóteses que Freud está levantando, ele não está recomendando que se faça isso, né? Mas ele vai dizer se, né, em termos de hipótese, se a psicanálise fosse agir numa profilaxia, né, ela agiria, né, ela poderia vir a agir no contexto da sua própria experiência, né, e não provocando na realidade do paciente alguma coisa, forçando o paciente na realidade viver alguma coisa, né? Esse forçamento seria ou na transferência, né, ou em alguma coisa que o paciente, que o analista vai falar para o paciente, né, como a gente vai ver, né? Então, nesse sentido, né, em uma profilaxia, né, dos conflitos pulsionais, seriam considerados dois métodos, né, retomando. O primeiro método, né? Então, na página 335, 27º parágrafo, Freud descreve esse método da seguinte forma: a criação artificial de novos conflitos nas transferências, né, os quais se despem do caráter de realidade, né, porque a transferência não é exatamente o que é a realidade, né? Então, ela tem a ver com um certo artifício, né? Ela tem a ver com essa situação que corresponde à situação analítica, né? ao setting analítico, né? Então, embora considere, né, até uma aplicabilidade desse primeiro método em uma análise, Freud ressalta que não tem estudos a esse respeito, né? E ele vai apontar duas dificuldades que acabariam por inviabilizar esse método, né? Esse método de criar artificialmente conflitos na transferência, né? Então, que não tem nada a ver com a realidade, nem mesmo com essa realidade que é a realidade, vamos dizer, produzida, né, pelo fenômeno transferencial, né? Então, as duas dificuldades seriam a seguinte, né, além dessa falta de estudos, né, sobre isso, né, Freud vai dizer que, primeiro, né, há muitas limitações para se escolher tais situações na transferência, porque não são todos os conflitos do analisando que se apresentam na transferência, né? Então, não é tudo que diz respeito à vida conflitiva que um analisando traz para uma análise que vai se atualizar na transferência. Tem coisas que não vão passar exatamente pela relação dele com o analista, né? Então, e tampouco, né, diz Freud, né, o analista, né, que, entre aspas, pode despertar todos os conflitos possíveis do paciente a partir da situação de transferência. Página 336, 29º parágrafo, né? Então, ou seja, não é tudo da sua vida conflitual, né, dos seus problemas, que um analisando traz para uma análise, né, em termos de transferência, né, e também não a transferência não tem condição, né, de abarcar
todos os possíveis conflitos, né, de um paciente. Né? Então, quer dizer, a vida de um paciente, é isso que Freud está dizendo, é maior do que a análise dele. Né? Então, a segunda dificuldade, né, melhor dizendo, que Freud vai situar, né, em relação a essa profilaxia pretendida por esse primeiro método, né, é que a criação pelo analista de conflitos na transferência seria antipática, né, para o analisando, comprometendo a transferência positiva e, portanto, né, o que Freud chama de, abre aspas, a participação do analisando no trabalho analítico conjunto, fecha aspas. Então, quer dizer, se o paciente não tem um problema e o analista vai despertar um problema, né, para que quando o paciente tenha esse problema, ele possa enfrentar esse problema, né? Isso o Freud tem razão, quer dizer, pode causar uma antipatia no paciente, quer dizer, eu não estou tendo problema, para que você está, né, esse problema não me diz respeito, eu não o reconheço, não estou sofrendo disso, para que você está provocando isso? Né? Isso não tem sentido. Né? Então, Freud levanta também essa dificuldade em relação a esse método, né? De se servir da transferência, né, para provocar conflitos. Né? O segundo método, né, que teria a ver com esse segundo recurso, né, que Freud vai lembrar antes, né, de o analista poder falar, né, de determinados conflitos e que podem existir e tornar o paciente sensível a isso, né, futuramente, né, sensível no sentido de poder enfrentar isso com menos dificuldades, né, do que ele teria se ele fosse surpreendido, né, por esses conflitos que ainda não estão ali. Né? Então, esse segundo método, Freud vai situar, né, na página 335, 27º parágrafo, nos seguintes termos, abre aspas, o despertar de tais conflitos na imaginação do analisante, na medida em que se fala dele, né, que o analista vai falar deles e vai permitir que o paciente se familiarize, né, com a possibilidade de esses conflitos acontecerem. A expectativa, segundo Freud, é de essa comunicação, de que essa comunicação, ou de que esse alerta, né, acabe por, abre aspas, ativar no paciente um dos conflitos sugeridos em escala menor, mas suficiente para o tratamento. Página 337, 30º parágrafo. Ainda assim, essa expectativa não se cumpre, né? Quer dizer, de que o paciente possa ser ativado, né, para um conflito que ele não vive, mas que ele poderá viver. Né? Então, essa expectativa, né, melhor dizendo, não se cumpre, porque essa mensagem antecipatória, né, enviada pelo analista, né, não faz eco, né, àquilo que o paciente está vivendo. Né? Então, assim, se o paciente não tem, né, uma vivência, uma experiência daquilo, né, isso pode não significar nada para ele. Né? Então, Freud lembra aqui, nessa passagem do texto, até aquilo que acontece, né, nas teorias sexuais infantis. Né? Então, Freud fala, por mais que você possa, e até deva, né, dizer para uma criança como que nascem os bebês, né, e dizer isso de uma forma correta, né, de uma forma como eles nascem mesmo, né, de explicar, né, isso para a criança. Se a criança está, né, por exemplo, muito dominada, e aí de novo a força do fator quantitativo, né,
pelo modo de satisfação ali das pulsões, né, em torno do objeto anal, né? É comum que nesse domínio, né, do objeto anal, né, que a criança ache, né, que os bebês nascem assim como, né, as pessoas fazem cocô, né, porque é algo que sai da barriga, né, como é dito a elas. Então, por mais que você possa explicar, né, a verdade, né, do nascimento dos bebês para a criança, se a criança estiver muito tomada por esse modo de satisfação anal, né, ela vai achar que você está mentindo. Então, Freud fala, isso não é uma justificativa para você mentir para a criança, né, mas que você deve saber que ela vai, mesmo que você diga a verdade, ela vai achar que você é um mentiroso. Né? Por quê? Porque o que é a verdade dela, o que é a experiência libidinal dela, né, é essa relação ali com o objeto anal. Né? Então, por isso, ela tende a reduzir tudo a partir dessa referência ao objeto anal. Né? Então, Freud compara, né, essa situação, né, de você poder, esse método, né, de você despertar conflitos na imaginação do paciente, conflitos que ele não está vivendo, né, com essa situação. Quer dizer, isso não vai ter eco, né? É interessante porque Lacan fala, né, de que as pulsões são no corpo o eco de um dizer, né? Então, ou seja, a própria ação do analista, para ela ser efetiva, ela tem que ser como uma pulsão, né? Então, a intervenção do analista tem que produzir eco no corpo, né? Tem que o paciente tem que dizer, né? Ele pode até reagir do tipo, eu nunca pensei nisso, né? Mas, né, tipo, me surpreendo, né? Pode ser isso, né? Eu nunca pensei isso, mas é isso, né? Então, ou seja, há um eco que se produz, né? Tipo, esse sonho, né? Voltando à questão lá dos sonhos, quer dizer, o sonho é uma coisa maluca, eu não consegui entender, mas deve ter alguma coisa nisso, porque eu vivo sonhando com isso. Né? Então, por que é que eu estou sonhando com isso? Né? Então, isso é um fazer eco. Né? Não quer dizer que eu entenda, né, o que está acontecendo, mas eu estou sensível a isso que está acontecendo. Né? E quando você tem essa posição antecipatória, né, essa ambição terapêutica via profilaxia, né, Freud está dizendo que o problema, né, que você pode até fazer o paciente imaginar que alguma coisa pode acontecer e que ele precisaria se preparar para isso e tal, quer dizer, como as pessoas às vezes falam, quer dizer, né, eu vou ter que me preparar para a morte, né, me preparar para a velhice, quer dizer, então, por mais que, vamos dizer, terapeuticamente isso possa ter um certo sentido, né, analiticamente, ou do ponto de vista do fator quantitativo, isso não tem muita razão de ser, porque quando a velhice aparece ou quando a morte aparece, né, você pode, na verdade, assim, se surpreender de que toda aquela preparação não serviu para nada. Né? Então, quando a coisa acontece, é diferente. Então, essa experiência que todos nós temos na prática, né, que alguma coisa tem que ecoar, quer dizer, o convencimento não é pela imaginação, não é pelo raciocínio, né? Então, a paciente lá da Estela Solano, ela sabia que ela precisava controlar o açúcar, ela sabia que esse descontrole ali do que ela comia provocava, né, nela um agravamento, né, do seu quadro clínico, né, a confrontava até com a morte. Mas isso, ela saber disso, né, ela ser avisada, né, como muitas vezes os médicos dizem, né, se você não controlar
os alimentos glicogênicos, né? Você vai morrer, ou você vai ter a perna amputada, ou coisas desse tipo, que às vezes os médicos falam, né? Mas é isso, quer dizer, a pessoa até sabe, vê isso acontecer e tal, mas nem sempre, vamos dizer, o fato dela saber disso, né, tem um efeito profilático, né, em relação a isso, tem um efeito, melhor dizendo, terapêutico, né? Então, a palavra do analista, né, tem que fazer eco, né, no corpo do analisado, né? Então, se não faz eco, né, se não se refere, né, a algo que o paciente esteja, né, realmente experimentando nos modos como a pulsão lhe toma o corpo, né, então não tem efeito, né? E é por isso que me parece que ao final aí, disso que a gente vê, né, nessa quarta parte do texto de Freud, né, a gente vai poder concluir que a profilaxia não é um objetivo compatível, né, com a experiência analítica, né? Não cabe a uma análise prevenir o paciente de conflitos futuros, né? Então, de conflitos que não ecoam ainda, né, no paciente, né? Quer dizer, que é diferente do conflito latente, né? Porque o conflito latente, se ele é de fato latente, né, ele está ali, né? De novo, a referência, os cães adormecidos são cães, né? Não é porque eles estão dormindo que eles são mansinhos, né? Então, ou seja, as pulsões parecem adormecidas, mas elas estão presentes, né? Então, é por isso que você pode lidar, né, com isso que Freud, lá no texto da transferência, que nós vimos também nas aulas presenciais, né, chamava, né, das substâncias, né, perigosas, né, com as quais o analista lida, né? Mas lidar com essa substância perigosa é muito diferente, né, de o analista antecipar, né, um perigo, mesmo que por razões propriamente profiláxicas, né? Bom, então é isso. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, se tem dúvida, se tem comentário, podem postar aí na parte de comentários do YouTube, né? Ou me enviar por e-mail ou pelo Classroom, e eu tento, como eu fiz, né, há pouco com as questões que me endereçou a Bianca Guimarães, vou poder retomar, né, e também citar vocês aí no YouTube, né? Bom, então é isso. Espero que vocês todos continuem bem e sigamos, né, mesmo que virtualmente, o nosso trabalho, né, nessa quarentena. Um abraço para cada um. Tchau.